Minha galera irada do meu coração, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula especial e esse tema de hoje, aluno irado, ele cai muito no vestibular. Então vem comigo cercar, porque aparece lá no vestibular e aparece no Enem. Lembra que o Enem, a geografia está dentro das áreas das humanas, então globalização aparece bastante. Vamos cercar? Vamos lá então, o que seria globalização? Bom, globalização é interação social e econômica pelo mundo. Um termo muito usado é quando há uma crise econômica, eles tentam culpar a globalização, a circulação de produtos e de pessoas aí pelo mundo, tá? Então duas charges, eles adoram charges, vamos cercar aqui. Essa primeira, ela fala, né, que o jogador, né, o principal jogador da Escócia é o japonês e o principal lutador de sumô no Japão é um mongol. Então tu vê aí toda essa interação que existe, né, entre povos, e isso não tem como evitar. Você deve estar utilizando aí de repente um computador que veio lá dos Estados Unidos, dentro tem peças do Japão, da China, da Indonésia, né, de Taiwan, de várias partes. Você está aí escutando aí um sonzinho reggae que é da Jamaica, louco para bater um rango com a comida japonesa, né? Então tu sabe que isso não tem como você escapar. Hoje a globalização ela está em todo o mundo. Uma frase que caiu no vestibular, até foi bom ter falado sobre isso, galera. Olha pra mim, falava assim, ó: a globalização está em todo mundo e não está em todos os lugares. Isso é verdade. Por mais que seja difícil acontecer, nós temos aí todos os continentes, ela está presente. Mas pode haver, é raro, mas existe uma tribo lá isolada onde não tem acesso. Então é assim que funciona. Então hoje é difícil, mas ela existe em lugares que ela não está. Lembra o que é lugar? É aquele local que está relacionado à experiência pessoal de cada indivíduo, tá? Então nós temos também uma outra charge aqui, galera, irada, ó, que ela mostra os produtos entrando, né? Então mesmo que a nação não queira, hoje é inevitável através das transações comerciais pelo mundo. Você vai lá e compra facilmente um produto aí da China pela internet. Tem um imposto, tem tudo, mas todo mundo vai e consegue comprar. Isso não entra na questão da alfandegária do Brasil, da relação comercial com a China. Cada indivíduo vai lá e pela internet consegue comprar. Tem lá um imposto, mas você consegue comprar. Então hoje os produtos entram livremente, circulam pelo mundo. E as informações também. Então, globalização, interação social e econômica pelo mundo, tá? Através da globalização, nós temos uma interligação. Então nós temos uma ligação muito forte entre os povos, tá? Então, por exemplo, uma fábrica, ela vai instalar a sua produção, vou montar uma fábrica no Brasil. Por que uma fábrica dos Estados Unidos vai montar aqui no Brasil ou uma fábrica japonesa? Ela está interessada aqui na matéria-prima, na mão de obra barata, nas facilidades que existem por leis ambientais menos rígidas. Então, ela aproveita todo o mercado consumidor que tem aqui, para ela é muito mais vantagem do que produzir lá e mandar para cá, porque os países criam barreiras protecionistas para proteger a sua fábrica. Então, tem todo o interesse. Então, a globalização ela vai, né, interligando. Beleza? Outro fator interessante, nós temos aí uma interação aí praticamente no sistema capitalista. Você vê o que é capitalismo, tu vê que a globalização está encaixando perfeitamente ali nas fases do capitalismo. Então nós temos ali primeiro um capitalismo comercial, que é a primeira fase, né, da navegação, as grandes colônias ali. Depois nós temos o capitalismo industrial, que é a segunda fase da globalização, que é a globalização na fase da industrialização, e na fase atual, que é a fase da tecnologia, da informação, que é o capitalismo informacional. Então tu vê que se encaixa e essas alterações do capitalismo vão promovendo alterações na globalização. Os países, para se proteger um pouco, para fortalecer as suas economias, eles vão criando blocos econômicos. Tu sabe que é a união de países objetivando realizar o livre comércio, tá? Vamos lá. Então, a primeira fase da globalização, vou fazer aqui um esqueminha para você. Nós temos três fases, né, da globalização. Vou botar aqui primeira, botar aqui segunda e botar a terceira. A primeira fase da globalização, aluno, ela vai ser lá quando, Marcelo? Vai ser no século XV, tá? Entre o século XV e o século XVI. Aqui nós temos a fase das navegações. Tá? Então se você lembrar lá, né, a Europa ela foi colonizando grande parte, né, foi a América inteira, foi a África, foi parte da Ásia, foi a Oceania, e assim ela foi impondo a sua cultura, né, o seu idioma, a sua religião. Por que nós falamos português? Porque os portugueses vieram aqui colonizar. Então existiu uma relação socioeconômica muito forte. Então isso aí é o exemplo da primeira fase
né, da globalização, que é a fase das grandes navegações, e assim foram impondo assim a sua cultura e ligando, né, fazendo relações comerciais pelo mundo. Beleza? Primeira fase, século XV, a fase das navegações. Bom, a segunda fase, ela tem a ver com a mudança do capitalismo, que daí é o capitalismo industrial, e essa segunda fase aqui, ela vai começar no século XVIII, que é a fase da industrialização, beleza? Então aqui é a segunda fase do capitalismo. Então começa a aumentar o quê? Começa a aumentar a urbanização, começa a aumentar a produção, começa a aumentar o consumo, e isso tem tudo a ver com a segunda fase da globalização. Tranquilo? Primeira fase, navegação. Segunda fase, industrialização, beleza? Então nós temos aí as marcas começam a ganhar força, tem um aumento populacional, aumenta também alguns ciclos migratórios, então isso tudo vai acontecendo com a mudança do capitalismo e obviamente a mudança da globalização. Nós temos aqui as multinacionais, com a produção industrial bombando, também vão se expandir em busca de mercado consumidor, em busca de matéria-prima. Então nós temos as multinacionais. Nós temos também algo importante, que é o Fundo Monetário Internacional. Algumas nações, né, vão montar e criar um fundo, e esse fundo vão gerar empréstimo a outros países. E assim vai aumentando a dependência e essa relação entre os países. Os países desenvolvidos vão ficando cada vez mais dependentes desses órgãos internacionais e gerando assim um endividamento. E aí você aprendeu lá em História e também em Geografia a famosa DIT. O que é DIT, Marcelo? Divisão Internacional do Trabalho. Basicamente é assim, né? Nós temos país pobre e país rico. Acompanha comigo. O país pobre manda para o país rico a matéria-prima. O país rico industrializa matéria-prima e vende para o país pobre. A matéria-prima é barata, o industrializado é caro. Então o país rico é bonzinho e manda dinheiro emprestado. Beleza? O país pobre devolve esse dinheiro com muitos juros. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Bom. Então essa é a DIT. A DIT também evoluiu. Por quê? Porque os países também, né, pobres, vão se industrializando lentamente. Então o que acontece nessa mudança apenas é que o país pobre, além da matéria-prima, manda produtos semi-manufaturados, né? Uma indústria mais simples, manda lá produtos industrializados, mas uma industrialização mais simples. E o país rico, ele fica tão especializado, principalmente na industrialização de alta tecnologia, que ela manda para o país pobre, que é muito caro e vai aumentando cada vez mais a dependência. Deu para entender? Beleza. A gente vai continuar, obviamente, através do processo de globalização. Nós temos aí uma modernização na produção, um aumento do consumo, o padrão de consumo. Eles vão colocando na cabeça das pessoas que o importante é consumir para girar a economia, né? E as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para poder pagar esse padrão de consumo embutido. É bom fazer uma comprinha, né, rapaziada? Mas tu sabe que tem que ter um controle, né? Tu sabe que isso aí acontece. Então, através desse processo, as pessoas ficam, obviamente, trabalhando cada vez mais e consumindo cada vez mais, tá? Um detalhe também importante para a gente falar, antes de passar para a terceira fase, através desse processo da globalização, dessa facilidade da compra e da circulação de informações e de produtos pelo mundo, a gente tem um aumento aí do desemprego, tá? Então nós temos aí, o desemprego ele pode ser de dois tipos, lembra? Ele pode ser conjuntural e ele pode ser estrutural. Estrutural, vamos já dizer, estrutura. Então eu comecei a mecanizar, comecei a usar mais máquina, vou gerar desemprego. Não preciso mais tanta mão de obra. E também o desemprego conjuntural, que seria outro tipo, seria a questão de uma crise econômica mundial. Então, deu uma crise nos Estados Unidos, ele diminuiu a compra no Brasil, vai gerar desemprego no Brasil. Beleza? Então essa é a diferença dos dois tipos. E a terceira fase da globalização, que é a globalização, né, mais atual, aqui praticamente no século, bota aí, né, 20, que é a globalização da internet, tá? Então a gente chama a fase da internet, vai começar praticamente após a Guerra Fria. Foi na Guerra Fria que foi inventado, né, o computador, a internet, foi tudo criado nesse momento, e a partir do momento que ela vai expandir e divulgar, ela vai acelerar esse processo atual, que é o processo da informação. Pensa bem, quando o BIM fez o boom, Bin Laden fez o boom nas Torres Gêmeas,
né? A pessoa estava vendo aí desenho, parou lá, o TV Globinho, a Xuxa, sei lá o que era, e rapidamente a gente já viu informação. Para você ver como que a globalização ela vai avançando, a informação ela vai ficando cada vez mais rápida. Uma charge que caiu no Enem, ela mostrava assim, ó, os professores adoram fazer isso. Ela mostrava, usar aqui, ó, um mundo maior, um mundo menor, um mundo até aqui, né? Com a globalização a gente tem a sensação, a impressão que o mundo é menor, porque tudo vai mais rápido, tudo fica mais perto. Lembra na época das navegações? Demorava lá dias para chegar de navio até o Brasil. Hoje você vai em horas para a Europa, né? Vem de lá para cá também. Então você nota que ficou tudo muito mais rápido, beleza? Então aqui nós temos, obviamente, as multinacionais vão expandir cada vez mais, os produtos vão ficando cada vez mais modernos, né? E assim exigindo, né, um aumento da tecnologia. Então, mostrando aqui a tecnologia, os satélites, aí, a informação passando cada vez mais rápido. E um exemplo aqui do www famoso, que vai na década de 90 espalhar pelo mundo e assim a informação lá circula com velocidade. A fase atual é a fase da internet, que é o principal, né, hoje, elemento do processo de globalização. Então ela teve início na década de 50, na Guerra Fria, que foi criada pelos Estados Unidos para manter as informações secretas e seguras entre um centro de pesquisa e outro, ela chamava ARPANET. Depois, obviamente, vai tendo um avanço nessa globalização e assim, né, ela vai dominando e ganhando cada vez mais espaço, tá? Então aqui só algumas informações, que ela é, né, a maior rede de computadores do mundo, são ligados através da internet. Nós temos uma dimensão gigantesca aí, né, um grande poder de armazenamento e circulação de informação, né, milhões de documentos, você pode jogar lá nas nuvens. Então tudo isso obviamente vai facilitar o comércio e a troca de informações pelo mundo, tá? E aquela charge que eu falei para você, ó, isso já caiu no Enem também, né? Nós temos um globo lá, um planeta grande, vê como era antes, né? Bota lá no século da época das navegações, então a tendência, a impressão que dá é que o mundo está diminuindo. Porque isso aconteceu com o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia acelera o processo de globalização, beleza? Aqui também algumas contradições que são faladas, por exemplo, né, na Rússia, lá no final da Guerra Fria, o McDonald's entrando lá no sistema capitalista, então a gente tem essas barreiras que vão sendo quebradas com o avanço da globalização. Algumas empresas vão dominando o mercado, elas vão se unindo com outras, né, e vão comprando. Hoje tem, por exemplo, empresa de cerveja do Brasil, que tem parceria com empresas de outra parte do mundo, Europa, e assim elas dominam o mercado mundial, né, fazendo de grandes corporações, aqui alguns exemplos de algumas marcas, né, não vou ficar falando sobre elas, elas detêm grande parte, né, do mercado aí brasileiro e até mundial. Tá? Então, através da globalização, a gente tem uma liberação econômica, isso é importante você notar, né? Nós temos uma revolução do transporte, porque tempo é dinheiro, então eles procuram fazer uma revolução do transporte para facilitar a circulação de mercadorias, uma revolução na comunicação, né? Você consegue hoje, né? Nós temos alunos, até fiquei feliz, nós temos alunos de outras partes, galera. Isso deixou o Marcelo muito feliz e muito irado, porque nós temos aí um aluno aí que está assistindo nossa aula da Angola, rapaziada, tá? Então a gente deixa muita gente muito feliz e contente, tu vê que não tem fronteira, nós temos pessoas no mundo inteiro, você consegue ver aulas, videoaulas de outras partes do mundo, você consegue ver filmes, você consegue ver muita coisa através da internet, então a gente vê que tem uma revolução e uma popularização da internet, tá? Nós temos uma homogeneização de cultura, anota aí, como assim, né? Hoje em dia, praticamente, devido ao padrão, as pessoas vão colocando, né, criando estilo musical, vão criando consumo de alimentos e através da mídia vão embutindo na nossa cabeça isso. Então, vai havendo uma homogeneização de cultura. Às vezes o cara fica cantando uma música em inglês, não sabe nem quem que tá falando, mas tá cantando lá pelo ritmo, achando que é massa e traduz a música, tá chamando ele de idiota, né? Bonito pra tua cara. Vamos lá, ó, processo contraditório economicamente, porque tudo isso, essa inovação tecnológica de máquinas, é para dar mais conforto para os seres humanos. Obviamente a contradição é que ele vem substituindo e deixando a gente cada vez mais dependente disso. Fica você aí sem internet um dia pra você ver quando dá um pane no WhatsApp, dá um desespero na rapaziada, né? Beleza, então nós temos esse processo contraditório, né? Que ela é feita para facilitar e ela vai gerando países que ficam até excluídos desse processo. Quem não vai criando tecnologia, não vai tendo acesso à tecnologia, vai perdendo cada vez mais mercado, tá? Aqui o desemprego é uma consequência muito preocupante desse processo, como a gente já falou, os tipos de desemprego. Nós temos as crises que vão se espalhando com facilidade através do processo de globalização, né? Então, uma crise que deu em um determinado país, não tem como o país ficar livre. Marcelo, o Brasil ficou livre da crise lá
dos Estados Unidos e da Europa, não ficou livre. Apesar dessa charge mostrando aqui, né, o Lula não deixando entrar, não tem como escapar, né? Porque se a Europa entra em crise, ela vai diminuir a compra no Brasil. Diminuindo a compra no Brasil vai gerar desemprego no Brasil. Então hoje, através da facilidade e da ligação que existe entre os países, não tem como um país ficar livre, né? Ah, Marcelo, a crise de 29 e a crise subprime, elas têm relação? Tem relação. As duas envolvem bolsas de valores, mas obviamente com hoje a modernidade da comunicação e o aumento da dependência dos países, essa crise atual, ela deslocou, né? Ela atingiu com muito mais rapidez, muito mais velocidade, assim, ela se espalhou muito mais rápido. Aquela crise lá de 29, ela afeta o mundo inteiro também, né? Mas ela foi uma crise que foi espalhando de uma forma mais lenta, tá? Então, para você entender isso. Nós temos guerras e conflitos que vão se espalhando e vão se intensificando com o processo de globalização, países que vão atrás, né, de matéria-prima e acabam influenciando, né, para ter acordos, seja pelo pensamento, pelo sistema de economia, sistema político, né, vai apoiar ali os rebeldes, como a gente tem, né, toda essa questão envolvendo a Síria, envolvendo Israel e Palestina e outros países que acabam entrando em conflitos aí e gerando até separação, né? A fome também agrava porque o produto, né, ele é uma mercadoria, então tem que circular. Pega o Brasil, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, e quantas pessoas morrem de fome no Brasil? Beleza? Por dia, tá? A separação de países, como eu falei, a Coreia, nós temos lá toda a questão da Iugoslávia separando. Qual é o mais novo país do mundo? É o Sudão do Sul, né? Tem toda uma pressão e interesse no petróleo, né? Um conflito que existiu ali, o Sudão era o maior país da África. Aí teve um conflito entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. O Sudão era só um país e separou, virou Sudão e Sudão do Sul, que é um novo país, né? O Sudão do Norte virou o Sudão, né, que é o Sudão, ele tem ali a população de pseudos muçulmanos, e o Sul uma população mais tribal, e ali fica a maior parte do petróleo, interesse muito grande chinês nessa matéria-prima, e tu vê todo o interesse político, então acaba gerando a separação de países. Vamos fazer uma revisão rápida? Bom, globalização, interação social e econômica pelo mundo. A globalização está em todo mundo, mas não está em todos os lugares. Lembra disso? Existem tribos isoladas, raro acontecer, mas existe. A globalização é um processo antigo, não é recente, também costuma enganar você. Lembra desde a época das navegações. Por que falamos português? Né? Porque grande parte da população brasileira tem religião católica, que é a religião principal da população da Europa Latina. Então é por isso que tem, tá? Então nós temos toda essa influência que existe desde aquela época, e com o avanço do capitalismo, a globalização vai aumentando a sua velocidade e o seu poder, obviamente, né, de influência pelo mundo. Então, na primeira fase era a fase do capitalismo comercial. Então, quando havia trocas, o povo chegava, tinha essa troca, né, essa interação social e econômica. Depois, no capitalismo industrial, a globalização da segunda fase, obviamente, não precisa, né, apenas a mercadoria vai circular, a informação vai com mais velocidade. E hoje em dia mesmo, com a fase atual desse capitalismo informacional, nós temos uma globalização praticamente imediata. Você compra, né, em qualquer parte do mundo, se comunica através da internet, qualquer parte do mundo, e isso aumenta as relações. Obviamente, né, a globalização vai ganhando cada vez mais espaço. Ponto positivo, facilita a mercadoria, facilita a informação através da globalização. Ponto negativo, gera desemprego, né, aumenta o padrão de consumo. Ah, Marcelo, mas consumo aumenta a economia. Sim, aumenta a economia, mas aumenta a extração de minério, aumenta a degradação ambiental. Não estou falando não tem que consumir, estou falando apenas para a prova, é moderada. Tem que estar atento a isso, os aspectos positivos e negativos para poder você responder. Primeira fase, então, navegação. Segunda fase, industrialização. E a terceira fase, a fase da internet, a fase da informação, a fase que nós estamos. Beleza? Beijão, galera. Essa é uma aula de globalização. Você vai juntar aí a aula de industrialização, vai juntar a aula de sistemas econômicos, e assim você vai entender o todo dessa aula. A gente dividiu em 3 momentos para facilitar você, para não ter muita informação no dia. Esse é o nosso objetivo, que você realmente aprenda. Mais uma dica, eu gosto de falar, hein? Anota tudo quando tem aula, né? Beijo para você e até a próxima aula.